E aí, Jerônimo, a gente tem essa turma que vem com esse papo. E a gente tem a turma de esquerda que também quer definir o que o humorista pode falar. O que é pauta ou o que não é pauta. E é muito interessante a gente ver esses dois pontos, por quê? A esquerda, ela vem com um discurso sobre termos cuidado com as piadas que fazemos com minorias. Sim. E isso é muito interessante de se falar. Mas a gente também precisa considerar que essas minorias querem rir. Quantas vezes eu já fui para um show de comédia que tem lá um cadeirante e você faz uma piadinha com um, faz uma piadinha com o outro, não faz com o cadeirante, depois o seu cadeirante fala, por que você não faz piada comigo? Sim. Você tem pena? Sempre tem. E você fica com aquela cara de pastel de ontem, porque você não sabe o que responder. Sim. Porque na verdade você não tava com pena, mas você falou, e se eu faço uma piada, Ele ele dá vai uma ficar merda. chateado, então eu não vou fazer, então você exclui. Sim. Só que tem uma galera que passa a mão também, vai um pouquinho além. Sim. Então aí... O dosar, mas é muito difícil dosar. Exato. Mas, não me interprete mal. Assim, será que o pessoal não tá dando uma importância muito maior do que realmente tem que dar? Pra piada, você Pra diz? piada. Eu acho. Assim, Eu acho. é lógico. Eu vou até falar um dos motivos que me tornaram professor e... Só fala no seu Sim. microfone, não vai sair. Um motivo que tornou professor. Quando eu morava em Penápolis, tinha um jornal da escola, né? Cidade da Sabrina? Cara, depois eu contar uma... Muito eu levei bom. Aê! Saudade. Duvida? Não. Quer que eu ligo pra ela? Esse cara Agora é eu ótimo no truco. Esse pede um truco. Não, ainda sem falei falar. sério, né? Mas eu levei o fora da prima dela. Ih, rapaz. Foi o pior fora que eu levei. Sério mesmo? Eu te conto. Não, tranquilo. Mantém. Eu cheguei, a escola que eu estudava chamava Carlos Sampaio Filho. Eu saí de São Paulo, nasci na capital paulista, mudei pro interior, meus pais divorciaram, fui pra lá, né? Em torno do 7º, 8º ano, não me recordo certinho. Valeu, grande. Aí, a nossa, tinha um jornal da escola e a nossa sala ficou com um setor de piada. Uhum. Eu vou contar e olha a diferença de momentos e de tempos. Eu tinha em torno de 14 anos. Eu podia errar. Hoje você não pode errar. Não. A margem para erro hoje é mínima. É. Por isso que as pessoas se omitem. E por isso que elas extravasam em outros lugares. E Você perde entendeu? a mão. E quando perde a linha, extravasa, porque né? você não dosa. Nós somos seres humanos, a gente tem que pôr isso pra fora em um dado momento. Tem um passivo agressivo que tá ali, mas ele vai dar um soco em alguém a qualquer momento, é perigoso. E aí o que aconteceu? A piada, olha lá, não sei nem se pode. Então, mas eu vou contar como caos mesmo. Pode. A piada era a seguinte. Quando eu descobri a piada em outro lugar, levei pra escola, eu queria chegar logo pra contar a piada. Certo. E a piada era, quando preto sobe na vida. E aí, a galera, quando? Quando o barraco explode. A galera, kkkkkk. Pode ir. 13 anos. Não, assim, entendeu? A diferença que os tempos mudaram, Sim. isso não é mais engraçado. Hoje, eu fico feliz de sentir vergonha disso. Como o tempo mudou. Uhum. Sim, Aí exatamente. não, você entendeu? Então, aí vem o segundo tempo. Eu já não bastando a vergonha da primeira, eu achei que eu tava arrasando. Falei assim, quando preto é gente. Quando ele tá no banheiro, bate na porta, ele fala, tem gente. A galera, Ai, gente, sim, o meu pai Lembra que tinha? contava Tinha. muito. A gente viu isso no Didi. Viu? Você entendeu? Aí tá. Era do momento. Era. A década de 90, ainda bem que boa parte dela morreu com ela. Nossa, sim. Aí, não, mas tem muita Sim, coisa sim, sim. deliciosa de contato, mas isso Gente, ainda como bem. você pensa que o Mussum, às vezes, a depender das piadas, ele parecia vestido de urubu. Não é? Cara, entendeu? era um massacre. Sim, e assim, e que bom que os tempos são outros. Sim. Aí, todo mundo riu. A professora foi muito, muito, muito foda. As melhores pessoas que eu topei na vida foram professores. A primeira Sim. pessoa que acreditou em mim, Dona Marta, de História. Meu, ela viu algo em mim. Ela falou assim, Jerônimo, você é foda, você é inteligente, você vai. Eu fiz um concurso, 200 alunos disputando pra ganhar uma bolsa, uma escola particular. Mano, passei em segundo. Que massa. Cara, assim, sabe aqueles momentos foda da vida? Sim. Foi esse. Foi esse momento foda da minha Auge. vida. Foi, assim, porque você tem... Ter filho é um acontecimento coletivo. É seu, sua filha, é uma família que tá... Uhum. Aquilo foi meu. Eu estudei sozinho, eu e Dona Marta, que acreditou. Aí essa professora era Maria Lúcia, se eu não me recordo. Ela falou assim, você já olhou em volta? Tinha 2 alunos negros. Um chamava Mussum,
que ela chamava de Mussolini, que porra, Mussum, Meu e o Deus Gerson. do céu. Eles não estavam rindo. E aí, ela não lacrou em cima de mim. Ela só me explicou o quanto que aquilo ali era pesado e tal. Eu sei que eu fui diminuindo. Desde então, nunca mais fiz esse tipo de piada. Então, assim, eu entendo o lance de você falar de minorias, essas coisas, mas os tempos são outros. E Sim. talvez não caia bem. Sim, não, mas isso nem é piada. Sim, Você tá mas era. entendendo? O seu pai fazia. Sim. Era, hoje não é mais. Não Sim, tem. porque a gente passou por um processo de evolução que é fantástico. Porque imagina se a gente tivesse preso aos anos 90. Nossos filhos estavam andando no carro sem cinto de segurança, que era aquela loucura. A gente entrava estaria no fumando carro. no elevador. Exatamente, dentro do avião. Sim. A galera fumava dentro do avião, você tá entendendo? Então, assim, Você é mais não novinho, você é mais Sou novinho, eu. então talvez não não. é É, disso sou que criança, eu estou falando. A questão, quando a gente fala de fazer piadas com minorias, é considerar que essas minorias também têm senso de humor. Ah, sim. Então, não é para você fazer piadas com minorias nesse sistema que você contou de opressão. Porque aí não era piada, era só reforçar Sim, uma opressão. Quem tá rindo é só quem oprime. Agora, quando você ri com as minorias Sim. e quando você ri com os opressores, ou melhor, dos opressores, porque quem tá ali no topo nunca quer rir de si mesmo, aí a coisa muda É que a gente de figura. sempre riu das próprias desgraças. Sim, A gente riu. isso é próprio do Assim, brasileiro. Todas as coisas horríveis que aconteceram na minha vida, todas, eu transformo ela em piada. É uma maneira mais leve de levá-las comigo. Eu poderia... Tem gente que sofre, acho que... Talvez a gente mascare o sofrimento, tentando rir mais. A gente faz. A gente perdeu essa capacidade de rir de si mesmo. E eu sabe, acho sempre que tem isso alguém acontece hoje. para lacrar em cima de você. Sim. Ó lá. Olha lá, É. olha lá. Quantas pessoas vêm eu fazendo piada com o meu filho sobre a minha maternidade, sobre a depressão pós-parto, falando, nossa, que horror você fazer. Que horror, por quê? O meu filho é o primeiro a ouvir as minhas piadas. Meu filho me dá. Eu tive ele pra isso. Não, exatamente. O Bernardo, quantas vezes acontece alguma coisa em casa, ele fala, você tem que contar isso no palco. Mãe, conta isso no palco. Bernardo, eu pensei numa piada, o que você acha? Mãe, eu gostei, pode contar. É um parâmetro. É sensacional, você tá entendendo? Porque a gente tá ali participando. O meu pai, ele era alcoólatra. Ele vivia de fogo, entendeu? Agora tá cremado. Você tá entendendo? Eu adoro contar essa piada. E tem muita gente que fala, mano, que horror. Horror porque ele morreu por essa piada, cara. Pode ir, você tá entendendo? Tem que rir. Aí sim, tu acredita no final. Foi um fogão. Meu Deus do céu. A gente precisa pensar. Mas é isso. Então eu acho que tem que haver o equilíbrio. Não existe essa liberdade ilimitada. Mas também pare de achar que você não pode incluir essas pessoas para rir. É como eu sempre digo, a piada ela não é necessariamente uma opinião, mas ela sempre é um posicionamento discursivo. O lugar da onde eu saio para fazer essa piada importa. Sim. E é preciso pensar Sim. sobre isso. E isso não é cercear, isso não é papinho de censura, não. Isso é reflexão. O Anthony Jeselnik, lembra que eu te indiquei esses Gostoso dias? pra caralho. Muito gostoso. Você já conhece ele? Não. Procure na Netflix. Anthony Jeselnik. Ele faz humor ácido. Mas não é ácido. É ácido. Tenso, macabro o negócio, tá ligado? E ele sempre fala. Ele fala, o politicamente correto não me atrapalha. Pra mim, quanto mais politicamente correto, melhor. Porque isso me obriga a fazer as melhores piadas. Entendeu? Pode puxar. As melhores. É o tempo inteiro assim, Sim, tá? mas que bom. Eu sofro bullying o tempo inteiro. É aquele lá. E o ar-condicionado tá nas minhas costas ainda, você tá entendendo? Manhã eu tô com a bronquite atacadíssima, você Pode tá continuar. entendendo? E o ar-condicionado nas minhas costas. Mas beleza. Pode continuar. Isso, agora tá bom. Muito obrigada. Então a gente precisa pensar nesses detalhes. Sim. Não Não, importa. concordo E mesmo. na sala de aula também, porque a gente tem tanto. Para, caceta! A gente tem tantos amigos, professores que também acham que estão na década de 90 para dar aula, né, Jerônimo? Ah, tem. Assim, eu gosto, é o que eu sei fazer, da aula, mas eu não sei quanto tempo vai demorar para passar isso, essa fase. Ou se isso é um novo normal pós-pandemia, sabe? Mas esse dia eu tava me parando para pensar, o que eu vou fazer se eu não der certo ser professor mais, sabe? Porque
Você vai tendo uns desencantos aqui, um desencanto ali, aí você... Sei lá, não... Teve um tempo que... Sei lá, se era recém-formado, você fala, nossa... Eu vou mudar o mundo. Ó, vou dar um exemplo. Eu chegava pra dar aula no cursinho, eu chegava, fazia algumas outras piadinhas, mas sempre relacionado com conteúdo e aula, e eu tenho uma preocupação genuína com os alunos. Os alunos acabam, professor, que bom, eu tenho uma caixa, cartinha e tal. Hoje isso não existe mais. Por isso que há um pouco daquele encanto do que... E eu nem tenho tanto tempo de profissão, eu tô falando de uma década. Mudou em 5 anos, assim. O aluno vinha, final do ano, entregava. Páscoa, a gente ganhava chocolate pra caramba. Tem uma turma... Tem uma turma que foi a mais especial, a Pri, a Jandre, umas alunas minhas. Eles não eram mais meus alunos. Eles me colocaram na homenagem lá no 3º colegial. Olha que legal. Sabe? E essas coisas estão morrendo, assim. E assim, já não é um valorizado, sabe? Não é um valorizado. O professor que forma todas as outras, né? Não é mais, o professor não é a mais importante. Se o lixeira não passar, amanhã eu tô doente de doença de rato. Mas, sei lá, às vezes a gente fica um pouco desencantado da profissão e a gente começa a abrir um leque. Aí sair com bora lá, aí eu vou dar aula particular. Dá pra ter um leque, assim, de coisas que possam te fazer brilhar. E foi assim que surgiu a ideia do Bora Lá? Também. O Bora Lá surge pelo seguinte. A gente não tem grana. Eu tenho 3 filhos. Certo? Que necessidade de gozar dentro também, né? Meu Deus do céu, homem! Camisinha, já ouviu? Já. Posto de saúde. Gozar nas costas, já ouviu falar? Aí